acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros têm hipertensão. Outros 12 milhões ainda não sabem que possuem a doença. Em média, 7 milhões e 600 mil pessoas morrem todos os anos no mundo devido às suas complicações, principalmente o AVC e o infarto. No Brasil, são 300 mil mortes por ano. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje destaca essa que é considerada uma doença silenciosa, a hipertensão, também conhecida como pressão alta. Não há cura para o problema, mas sim controle e tratamento. Para esclarecer o tema, temos no estúdio a participação de dois convidados. Dr. José Francisco Quer Saraiva, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas, e Flávia Motê, chefe da Enfermaria de Cardiologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. E eu gostaria de saber o que é hipertensão e se ela atinge indistintamente todas as idades, ou não. Hipertensão, o próprio nome ele é autoexplicativo. É a elevação da pressão arterial a níveis além daqueles considerados normais. Por definição da Organização Mundial de Saúde, quando a pressão ela atinge acima de 140 milímetros de mercúrio por 90, aquilo que nós chamamos vulgarmente de 14/9, nós consideramos a pressão arterial elevada. Obviamente que aqueles que nos assistem, os nossos telespectadores, não precisam se preocupar, porque qualquer ida a um posto de saúde, ao seu médico, ao ginecologista, ele vai medir a pressão arterial, espera-se que isso seja feito. Então, hoje nós podemos dizer que praticamente todos os brasileiros têm acesso a medir a pressão, e aí esses dados do Ministério da Saúde mostrando que você tem por volta de 30 milhões de hipertensos, quer dizer, já estão diagnosticados, existe ainda uma área silenciosa, mas que hoje nós progredimos para o diagnóstico. O grande problema da elevação da pressão arterial é que ela pode trazer consequências ao longo dos anos dramáticas. Não é você estar com 15/10 por uma semana, um mês, ou às vezes um ano, que isso constitui de grave problema. O problema são os anos, o passar dos anos, décadas, aonde você avançando aí para a quinta, para a sexta década da vida, você começa a sofrer as consequências da elevação da pressão. O infarto, o mais importante que é o acidente vascular cerebral, chamado derrame cerebral, e também nós temos outras complicações, como o rim que fica lesado por conta da elevação da pressão, e a pressão não controlada é uma das causas de insuficiência renal que leva os pacientes à hemodiálise, que é uma situação muito complexa, e também os aneurismas da aorta, que são doenças por vezes muito graves. Então, a elevação da pressão arterial de forma crônica. Crônica, né? Silenciosa. Você não percebe nada. Hipertensão, a Flávia vai comentar em seguida, não dá sintoma. Então, o indivíduo pode viver décadas hipertenso e descobriu porque foi medir a pressão, porque teve um corte no dedo e foi lá no pronto-socorro. Ou estava lá com um cansaço, alguma coisa, uma dor de cabeça, foi medir a pressão, ela estava elevada. Não que aquela dor de cabeça fosse causa da pressão, que muitas vezes as pessoas falam, minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça. Não. Frequentemente, a dor, como qualquer estímulo doloroso, pode elevar um pouco mais a pressão e você acaba descobrindo nesse momento que a sua pressão ela está constantemente elevada. Então, o grande problema da hipertensão é que ela atinge uma grande parte da população, ela é silenciosa e ela hoje é o primeiro ator que, vamos assim dizer, ele é o primeiro cúmplice, ele é o primeiro criminoso que acompanha as doenças fatais do cérebro e do coração. Só em relação ao acidente vascular cerebral, no Brasil, são 50 mil mortes por ano. E se nós considerarmos o infarto, são por volta de 400 mil infartos ao ano. É muita coisa.
Sendo que desses infartos aí, por volta de 200 mil pacientes vão acabar falecendo em algum momento nos primeiros anos. E muitos desses pacientes que morrem de AVC, que têm infarto ou que morrem do infarto, são hipertensos. Então, é uma doença silenciosa e que ela provoca outras doenças que estas sim são graves e por vezes são fatais. E aí, o grande problema também, ela está relacionada a hábitos. Tá. Deixa eu ver os sintomas, então, com a doutora Flávia. Esses sintomas, eles de fato não aparecem? E em quais circunstâncias ele aparece? Eu costumo falar que hipertensão é uma doença traiçoeira, porque na maioria das vezes ela é, como o doutor Saraiva já falou, silenciosa realmente. Mesmo. Quando existe algum sintoma, eu falo, você teve sorte, porque assim você vai poder se tratar. É muito mais fácil você aceitar um tratamento de algo que te traga algum sintoma ou algum mal-estar do que algo que você não está sentindo absolutamente nada. Infelizmente, os sintomas, na grande maioria das vezes, são inespecíficos, tá? E não exclusivamente relacionados à hipertensão. Então, por exemplo, pacientes não é infrequente que eles cheguem referindo algum tipo de dor de cabeça, alguma dormência, alguma sensação de palpitação ou alguma opressão ou sensação de desconforto inespecífico na região torácica. Esses seriam, eu digo, que os mais frequentes sintomas que a gente ouve, mas o mais frequente mesmo é a descoberta eventual, ocasional, justamente numa consulta de rotina, ou aferiu porque alguém da casa ganhou um aparelho e de repente fez um periódico e se depara com um valor elevado. E atinge indistintamente todas as idades ou não necessariamente? Sim, a hipertensão arterial, ela pode ocorrer em qualquer idade. A diferença fundamental é que quando acomete a criança, geralmente ela está associada a alguma outra patologia que não a hipertensão, que a gente chama de essencial, por si só. Não existe nenhuma outra doença associada, a não ser por baixo dessa doença, ocasionando a doença. Então, na criança, geralmente ou você tem o excesso do peso, ou você tem algumas malformações congênitas da artéria aorta, ou ainda alguma doença endocrinológica que pudesse estar causando hipertensão arterial. Já no adulto, isso também é prevalente, só que numa frequência muito inferior. No adulto, em geral, são as comorbidades ou estilo de vida e uma série de outras coisas que levam à hipertensão arterial. Não necessariamente você tem alguma doença associada. Doutor Saraiva, quais os fatores de risco e hereditariedade? Ela também prevalece? Sim, nós temos hoje clareza que quando aqueles indivíduos que têm hipertensão arterial ou aqueles indivíduos que são filhos de indivíduos de pais hipertensos, eles têm uma predisposição maior a vir desenvolver hipertensão arterial em algum momento da vida. Só complementando o que a doutora Flávia trouxe, de cada 2 hipertensos, nos idosos acima de 70 anos, na melhor idade, de cada 2 indivíduos, um é hipertenso. A partir dos 70? Nós consideramos a partir dos 60 anos a melhor idade aqui no Brasil. Isso. Esses dados estão mudando para 65 anos, dado a longevidade da nossa população. Mas nós entendemos hoje que a prevalência de hipertensão a partir da terceira idade é por volta de 40%. Mas qual a explicação? Então, nós temos o fator genético que ele acaba se manifestando muitas vezes a partir da quinta para a sexta década da vida. Nós temos a questão do hábito, que é o excesso de peso. Nós temos a questão da ingesta do sal, a questão do consumo de tabaco, do fumo, que nós sabemos que está associado também à elevação da pressão arterial, o consumo excessivo de álcool também ele pode levar à elevação da pressão. Aí existe um grande debate daquilo que se diz consumo excessivo, mas a gente hoje sabe, nós sabemos que o indivíduo que toma uma taça de vinho às refeições, por exemplo, ou que ele toma de vez em quando aí uma lata de cerveja, este não é o problema. O problema é aquele indivíduo que ingere diariamente
2 ou 3 garrafas de cerveja, ou toma uísque, ou toma pinga, toma vodka e assim por diante. Independente do tipo de bebida. Sim, o álcool está associado à elevação da pressão, mas que também está associado ao excesso do peso, está associado ao sedentarismo, que é um ponto muito importante, à inatividade física. E aí você vai somando esses fatores, porque o indivíduo não é só fisicamente inativo. Ele é fisicamente inativo, ele tem excesso de peso, ele gosta do sal, muitas vezes ele fuma e muitas vezes ele tem já um antecedente familiar de elevação da pressão arterial. Então, este conjunto de fatores é que leva o indivíduo à elevação da pressão arterial e muitas vezes com as suas complicações, como nós comentamos. E no caso diabético, ele tem uma predisposição maior? Sim. Está associado? Sim. A gente sabe que o diabético ele tem uma predisposição maior à hipertensão e hoje em dia a gente acaba sempre achando que o diabetes pode estar não só contribuindo para a hipertensão arterial, mas ele faz parte quase de um mesmo complexo, que hoje em dia a gente chama de síndrome metabólica, que são alterações neuroendócrinas que ocorrem no organismo, né, levando tanto ao aparecimento da hipertensão arterial ou, ao contrário, essas alterações neuroendócrinas presentes no paciente hipertenso propiciando o aparecimento do diabetes. Uma retroalimentando a outra. Tá. Eu vou pedir licença para a gente dar uma interrompida agora, que nós estamos aqui com uma reportagem do Alessandro Azevedo, que na verdade é uma história de superação. Vamos conferir? Quem vê o Marcos assim pode pensar que ele sempre teve uma vida regrada, com uma alimentação balanceada e muita prática de exercício. Mas, 2 anos atrás e pesando 120 quilos, ele teve que correr atrás do prejuízo. Hoje, com 46 anos, calouro no curso de Direito e pesando 90 quilos, Marcos mudou radicalmente seu estilo de vida. Eu tinha uma vida bastante sedentária, né? Viajava como profissional, mas eu tinha uma alimentação muito irregular, não tinha hábitos de atividade física nenhuma, fumava, bebia muito, entendeu? E de repente a gente se viu numa situação, eu me vi numa situação muito complicada, né? Com hipertensão, com vários tipos de doenças. Chegou uma hora que eu precisava realmente ter uma mudança mais radical e a minha própria saúde estava pedindo isso, né? Então eu comecei a desenvolver uma forma de atividade física que começou pela natação, também tinha o judô envolvido nisso e agora eu estou gostando muito de correr. Faça direito, faça educação física. Isso, na verdade, acaba provando que vocês já falaram, que é a questão da atividade física mesmo. Ela é fundamental? Ela é fundamental. Na verdade, a gente sabe que os efeitos do exercício físico na hipertensão arterial, ele é prolongado, vão além da só perda de peso. Às vezes eu falo para o paciente, independente de você estar visando perder peso, que deve fazer parte do teu programa de tratamento, ainda que você não perca, o simples fato de você se manter ativo vai ajudar no controle durante e após a atividade física, vai ajudar no controle da hipertensão arterial. Então é muito importante. Hoje em dia a nossa sociedade é extremamente sedentária. Pela Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos acumular cerca de 10 mil passos por dia, ou mais ou menos 120 a 150 minutos por semana de atividade física. Isso não é muito se a gente dividir, são 30 minutos por dia. Por dia. Então, quer dizer, se você dentro de 24 horas não consegue, para você, para a sua saúde, entre elas a sua saúde cardiovascular, porque o exercício, na minha opinião, ele é benéfico para várias outras coisas, cada vez mais comprovado, né? Não só para a saúde cardiovascular. Ela faz parte fundamental. Eu diria que o tratamento da hipertensão arterial tem que começar pela mudança do estilo de vida. E não existe medicação que consegue redução de eventos graves futuros
tanto quanto essa modificação de estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, com manutenção de um colesterol no nível adequado, não fumar e praticar exercício, consegue redução desses níveis de taxas de infarto, derrame, morte, muito mais do que qualquer medicamento que a gente consegue. No entanto, é muito mais difícil, né? Incorporar todas essas mudanças no mundo de hoje. Não é fácil. Existe um trabalho que foi feito por volta aí de umas 2 décadas atrás, muito interessante, onde os autores pegaram indivíduos hipertensos e dividiram em 2 grupos. Um que eles deram medicamento para tratar a pressão. E o outro que eles propuseram atividade física, perda de peso e toda a mudança de hábitos. No final do estudo, o grupo que perdeu peso conseguiu um melhor controle da pressão quando comparado àqueles que estavam tomando medicação. Ou seja, perder peso, fazer exercício é mais importante, como a Flávia traz, do que você simplesmente tomar medicamento. Ou seja, não tem jeito mesmo, tem que se manter ativo, né? Tem. E está valendo para a pressão alta e para as outras várias doenças. Certamente, porque, bem comentou a Flávia, 80% dos diabéticos tipo 2, que são os diabéticos que adquirem o diabetes a partir da 4ª, 5ª década de vida, 80% são obesos. Olha, interessante. Então, quando a Flávia traz essa questão da elevação da pressão no diabetes, o diabético tem um conjunto de fatores que ela bem denominou de síndrome metabólica, que são alterações relacionadas ao excesso de peso, que tem por trás o excesso de calorias ingeridas e a pouca queima pela falta de atividade física. E os tratamentos? Vocês já falaram, você já mostrou essa pesquisa que foi feita e tal. A partir de que momento eles têm que entrar na vida dessa pessoa? De que forma? Olha, Leila, o indivíduo hipertenso, diagnosticado, ele tem que ser tratado. Porque está provado, independente da idade, que o indivíduo hipertenso, principalmente se ele tiver outras morbidades, outros problemas, como excesso de peso, muitas vezes o próprio diabetes, colesterol elevado, o controle da pressão arterial está intimamente associado à redução do risco de AVC e de infarto. Então eu entendo que, uma vez diagnosticado, você tenta as chamadas medidas não farmacológicas, as mudanças de estilo de vida. Sim. Agora, se esse indivíduo já tiver tido um infarto, se ele já tiver tido um AVC, se ele já tiver outras complicações, ele não dá para esperar que ele mude de hábito. Entretanto, ao contrário, você tem um indivíduo relativamente jovem que está disposto, olha, como foi esse belíssimo exemplo desse aluno de direito. Isso é possível. É possível sim. O que nós muitas vezes fazemos é associar o tratamento e depois dispensar o tratamento porque o indivíduo conseguiu controlar a pressão com outras medidas. Pode ser dispensado, Pode. Então. Agora, quando a pressão não está muito elevada, acho que a Flávia pode comentar isso melhor, você pode aguardar para que, olha, vamos mudar de hábitos, nós vamos mudar 3, 6 meses para você, e se nesse tempo você conseguir ir para frente, Perfeito. você poderá controlar sem medicamento. Do contrário, você também não pode ficar esperando muito tempo, porque aí você está acumulando risco. A estratégia mais ou menos que é recomendada é que você, no paciente, você estratifica esse paciente hipertenso, você vai estratificar em diferentes graus. Hipertensão pode estar com acometimento já de órgãos-alvo, desde o momento do seu diagnóstico, ou pelos níveis de hipertensão arterial, você classifica esse paciente em alto, leve e moderado risco. Então, nos pacientes de alto risco, ou seja, aqueles pacientes, como o Dr. Saraiva falou, que já tiveram infarto, ou que já tiveram derrame, ou que já apresentam algum grau de acometimento renal, você não precisa esperar muito tempo para saber que esse paciente precisa de um tratamento imediato. E no tratamento que eu digo medicamentoso. De preferência, sempre associar o não medicamentoso.
Já no caso do paciente de risco baixo ou risco intermediário, ou seja, aquele paciente livre de sintomas, mas que aferiu uma pressão arterial um dia de 140 por 90, outro dia 150 por 100, teve uma dor de cabeça associada, mas tem dia que ele mede está normal, esse paciente perfeitamente ele pode ser orientado a rever a sua pressão dentro de um curto intervalo de tempo e fazer desde então mudanças de estilo de vida. Eu acho que a mudança de estilo de vida está bem determinado que ela deve ser incorporada desde o pré-hipertenso, ou seja, aquele paciente com fator de risco, que ainda não está com 14 por 9 exatamente, que seria um número, vamos dizer, divisor de águas. 14 por 9. 14 por 9 é o divisor de águas. Mas, por exemplo, um 135 por 85, ele não é nem 12 por 8, que a gente fala, nem 14 por 9. Esse paciente, na medida que ele já tem fatores de risco, ele já deve ser encarado como um pré-hipertenso, ele é um pré-hipertenso, deve entrar com as medidas não farmacológicas e, caso ele não responda a esse tratamento ou venha apresentar alguma manifestação de desconforto clínico ou manifestação de acometimento de algum alvo, entrar com a medicação tão logo isso seja diagnosticado. Eu acho que o mais importante é conscientizar esse paciente de que ele provavelmente vai desenvolver se nada for feito. Entendi. E que não é só a hipertensão que ele vai desenvolver. Eu costumo falar que a hipertensão, ela anda de mãos dadas com outras doenças, que é o colesterol elevado, o ácido úrico elevado, a diabetes, a elevação da cintura, né? O tamanho da cintura, são marcadores de risco cardiovascular. Então, quando a gente vê um paciente hipertenso, vem uma pulguinha atrás da orelha, você já abre o leque para mais outras 4 ou 5 possibilidades. E uma vez com o medicamento é para o resto da vida? Nem sempre. Nem sempre. Se você conseguir mudar estilo de vida... Mas o acompanhamento aí, uma vez que ele já teve... Agora, a via de regra, ele vai tomar remédio para sempre. Porque você, teoricamente, já esgotou a possibilidade dele não tomar medicação. Um outro ponto muito importante que, por vezes, os nossos telespectadores confundem. Doutor, eu me sinto muito bem com a pressão que eu tenho. Eu tenho 15 por 10, não sinto nada. Aí o senhor me dá o remédio, a pressão cai. E aí eu me sinto mal. E aí eu falo, olha, a minha pressão normal é 15 por 10. Esse é um erro, é um grave engano, porque esse indivíduo ele fica desprotegido. Eu acho que eu já ouvi mesmo. Né? Então, nós ouvimos muito e aí uma grande preocupação, porque o indivíduo vai tomar o medicamento, tal e qual ocorre no diabetes, para o resto da vida. E muitas vezes ele vai tomar o medicamento sem ter nenhum sintoma. Quer dizer, você tomar medicamento sem sentir nada, a hipertensão não tem o mesmo estigma que o diabetes tem. O indivíduo diabético ele é mais comportado para tomar remédio, porque ele já viu o indivíduo, aquele que tem a sua perna amputada, que já ficou cego, que já foi para diálise e aí por diante. A hipertensão ela não tem esse apelo no sentido de falar, olha, você tem que tomar medicação. Eu diria que um dos grandes avanços no tratamento da hipertensão foi desenvolver medicamentos que possam ser tomados uma única vez ao dia, que consigam reduzir a pressão arterial de forma adequada e que não dê nenhum efeito colateral. Infelizmente, esse medicamento não existe. E quando se aproximam de buscar esse remédio, ele é caríssimo. Os disponíveis que se aproximam mais desse perfil. Mas, frequentemente, você precisa associar remédios. E o que nós temos descoberto ao longo desses anos é que se você tomar 2 medicamentos por dia, a sua chance de não tomar corretamente, ela também dobra. Então, é muito importante, isso a indústria farmacêutica tem feito, de botar 2 em 1. Ou seja, você botar 2 grupos de medicamentos, duas fórmulas numa única, tá? Para que você possa, numa única tomada de manhã, você resolver o problema. Do contrário, se você tiver que tomar um medicamento de 8 em 8 horas, depois um diurético todo dia, o que acaba acontecendo é que você falha na dose, você esquece, acaba o remédio, você não tem farmácia aberta para comprar ou para buscar no posto de saúde, assim por diante. Mas é um grande desafio hoje você buscar medicamentos que sejam eficientes, que estejam ao acesso da população e que você possa aderir ao tratamento. E esse é um grande desafio que nós temos no consultório, que é convencer o paciente, olhe,
tome este medicamento, porque se você não controlar adequadamente a sua pressão arterial, você corre um risco maior de 4, 5, 10 vezes, dependendo dos riscos que esse indivíduo tem, de ter um derrame, de ter um infarto e assim por diante. Então, não pode se brincar com a elevação da pressão arterial. E o que fazer se a pessoa descobrir que está hipertensa? Bom, a primeira orientação que eu costumo dar é que, ao perceber que a sua pressão está elevada, procurar assistência médica. Precisa ser um cardiologista? Não. Eu acho que na grande maioria das vezes, o clínico geral, na assistência básica de saúde, num posto de saúde, você pode ter uma boa orientação de como proceder. Casos mais complicados, de mais difícil controle, aí sim serão encaminhados para especialistas, ou cardiologista, ou talvez um nefrologista, para ver, dependendo da causa dessa hipertensão arterial, ou quando houver alguma dificuldade em tratá-la, ser avaliado mais especificamente. Doutor Saraiva, qual a importância de ações como essa, de combate à hipertensão? Há um estreitamento maior com a população, uma comunicação? Leila, nós estamos desenvolvendo programas porque a nossa população cada vez mais caminha para a melhor idade. Só Campinas, nós temos aí por volta de 1 milhão de habitantes, hoje tem mais de 100 mil indivíduos acima de 60 anos. Então nós estamos discutindo na nossa cidade 40 mil indivíduos, nossos cidadãos que têm pressão arterial elevada, no mínimo. Dentro deste conceito, é muito importante a prevenção. Se nós queremos diminuir os custos da saúde, mas acima de tudo, melhorar a qualidade de vida da nossa população e tornarmos cada vez mais longevos, nós temos que estar muito atentos a essas ações de prevenção. Eu acho que Campinas tem feito a lição de casa. Nós vemos que as mortes por AVC estão diminuindo proporcionalmente e de infarto também. Isto é fruto de muitas ações, mas nós temos que buscar a todo custo a prevenção. Atividade física, uma dieta saudável, álcool só moderadamente e combate ao fumo de uma maneira intensa. Eu acho que se você conseguir trabalhar com esses elementos, existe um dado da Organização Mundial de Saúde que você reduz em 75% o risco de você sofrer um infarto e um derrame. É muita coisa. É muita coisa. Doutora Flávia, doutor Saraiva, agradeço muito a participação de vocês aqui e a colaboração. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.